E aí pessoal, tudo bem com vocês? Está começando Ideias Geniais e no programa de hoje nós vamos falar sobre investimentos em tempos de crise. E para a gente falar sobre investimentos, a gente precisa conhecer o cenário atual de pandemia, de crise da economia. Então eu separei algumas manchetes de jornais e revistas de grande circulação no Brasil e no mundo para a gente ver como está a situação mundo afora e também no Brasil. Então a notícia que fala sobre a China está falando que o PIB da China ele teve uma retração de 6,8% só no primeiro trimestre de 2020. É a maior contração desde 1936. A gente sabe, né, pessoal, que a China é a grande fábrica do mundo e tudo que acontece lá acaba respingando na economia global. E ainda falando de PIB, tem uma notícia que fala que os Estados Unidos devem liderar a retração do PIB global. E só naquele país, em 4 semanas, já são 22 milhões de desempregados. E para piorar, a OPEP, que é a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, diz que existe um colapso na demanda de petróleo no mundo. E segundo economistas e especialistas, o PIB global vai ter uma retração de 3%. E em grande parte, o grande vilão vai ser a queda da economia americana. E no Brasil, por causa do coronavírus, a nossa economia deve voltar aos patamares de 2010. E segundo a Moody's, o nosso PIB deve retrair 6%. E se tratando da confiança do consumidor e do empresário na economia, a reportagem fala que a confiança do consumidor e do empresário deve ser a mínima da história. E aqui no Brasil, com aquela medida provisória do governo que prevê redução ou suspensão do contrato de trabalho, 1 milhão de pessoas já tiveram o contrato suspenso ou salário reduzido. Bom, até aqui a gente falou de um monte de problemas, mas quais são as perspectivas da economia brasileira e economia mundial? Segundo ainda economistas e especialistas, a economia da China deve crescer 9,2% em 2021, contra 1,2% em 2020. A economia dos Estados Unidos terá expansão de 4,7%, a mais forte desde 1999. E como você pode ver na sua tela em verde, o grande herói do crescimento do PIB global em 2021 será a China, com peso de 29,2%. E aqui no Brasil, a projeção é que nosso PIB vai crescer 3,3% em 2021 e o salário mínimo vai para R$ 1.079. E se você já é investidor, já mexe com ações, já está na renda variável ou tem outros papéis, segundo o Sérgio Rial, presidente do Banco Santander, esse não é o momento de deixar o mercado. Ele fala que as crises vêm e vão. E se você sair do mercado agora, vai assumir perdas que vai pesar muito no seu bolso. E segundo o Carlos Gatti, da KPMG, o mundo vai se tornar um lugar diferente após a pandemia do Covid-19. Muitas coisas, muitas inovações irão acontecer nas empresas e a forma como lidamos com o nosso negócio, com o nosso trabalho vai mudar drasticamente. E essa segunda manchete aí na sua tela é um levantamento que fala que os pequenos investidores estão aceitando mais isso na carteira. Geralmente, os pequenos investidores têm uma carteira mais concentrada e menos diversificada. A reportagem, em exemplo, fala sobre investidores que têm Petrobras na carteira. Enquanto os investidores minoritários eles assumem um peso menor com esse papel na sua própria carteira, os investidores que têm de 1 milhão a 10 milhões de reais de patrimônio, eles acabam pulverizando esse risco e tem um peso menor desse papel na própria carteira. Mas e aí? Eu falei sobre o cenário atual, a gente falou sobre economia, falou sobre perspectiva, e agora? É hora de investir? Hoje, o mundo está inundado de más notícias, e isso acaba influenciando o nosso papel, o nosso poder de decisão. Então vem aquela pergunta, investimento, até quando? Digamos que mesmo você observando esse cenário nebuloso, tempestuoso, você decidiu investir. E aí, o que eu devo fazer? A resposta a essa pergunta é bem simples. Se antes você já tinha uma cautela para investir em cenário nebuloso de incerteza, essa cautela vai aumentar ainda mais. Então, você precisa
colocar as finanças em dia, realmente colocar as finanças em dia, colocar as contas em dias, ver se está sobrando refúgio, ver a sua situação do seu trabalho, a sua estabilidade, checar tudo antes de fazer investimento, ver a reserva de segurança, que são 6 meses os seus gastos essenciais, no mínimo 6 meses os gastos essenciais, e também o perfil de investidor. Está na hora de você rever o seu perfil de investidor. Talvez no passado, ou até alguns meses atrás, você era arrojado. E talvez se você fazer de novo o Sweat Ability, talvez você não vai ser arrojado mais. Então, você, antes de investir, você precisa fazer análise. E eu coloquei aí, ó, mais cautela. Você tem que ter muita cautela, porque o cenário é tempestuoso. E a gente não sabe quais empresas realmente vão conseguir sobreviver a essa crise econômica mundial. E se mesmo assim você decidir investir, você vai ter que diversificar. Lembra daquela história que você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta? Então, essa história continua. E agora, talvez o número de cestas vai aumentar mais ainda. E o seu cuidado, o seu olhar sobre elas também vai aumentar. E quando a gente vai investir, a gente pensa muito em objetivos. Objetivo de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E com a Covid-19, com essa crise, o cenário está totalmente nebuloso. E a gente não consegue ter um ambiente de previsibilidade. Então, é difícil pensar em curto prazo, ou talvez até em médio prazo. Talvez se você vai investir, você vai ter que pensar em longo prazo. E se mesmo assim você decidiu investir, eu peço para você ter muita cautela, diversificar, fazer análise técnica, fundamentalista, ler notícias de jornais, revista Economia, jornais televisivos. Então, pessoal, fique de perto, acompanhe de perto a sua empresa. Então, se você vai investir, eu desejo para você sucesso e boas decisões. Eu espero que no futuro você olhe para trás e veja que você realmente tomou a decisão certa. A decisão de investimento é uma decisão pessoal, é de cada um. É um momento muito crítico que a gente está vivendo. Não tem como eu falar para você que você deve investir. Essa é uma decisão pessoal, é uma decisão única, é sua. É só você sabe aonde que o seu calo vai doer mais. Então, eu desejo sucesso para você. Seja qual decisão você tomar, de investir ou não investir, vai ser a sua decisão pessoal. Então, eu desejo sucesso. É isso aí. Até o próximo vídeo. Vou lá. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau.